Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 26/8, nós vamos meditar de Jeremias, do capítulo 9 ao capítulo 12. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar do profeta que foi considerado chorão, mas que expressa um amor tão grande pela nação em que ele fazia parte. Ele não era alguém fora, não. Ele fazia parte do contexto. E isso tornou intensa a luta de Jeremias, o amor de Jeremias, o clamor de Jeremias. Olha só como ele fala aqui. Quem dera a minha cabeça fosse uma represa e os meus olhos uma fonte de lágrimas, choraria dia e noite por meu povo que foi massacrado. Quem dera pudesse ir para bem longe, morar numa cabana no deserto e me esquecer do meu povo, pois todos são adúlteros, um bando de traidores. E aí vem o julgamento de Deus pela desobediência desse povo. Meu povo curva a língua como um arco para disparar mentiras. Não querem defender a verdade. Vão de mal a pior e não me conhecem, diz o Senhor. Cuidado com o seu amigo. Não confie nem mesmo em seu irmão, pois irmão engana irmão e amigo calunia amigo. Todos trapaceiam em mente, ninguém diz a verdade. Com língua experiente contam mentiras. Cansam de tanto pecar. Amontoam a falsidade sobre falsidade e se recusam a me conhecer, diz o Senhor. Olha que alerta para nós nos dias de hoje, não é? A palavra, ela diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Todos os dias, caminhar com Ele, conhecer um pouquinho mais de quem é Ele, né? Porque Deus, Ele é a soberania dEle, a grandeza dEle está, sabe, tão distante de nós. Nós somos tão limitados para entendermos, por exemplo, o amor de Deus por nós. Por mais que eu e você pensamos, a gente não consegue definir, entender a dimensão de um amor. Eu costumo dizer que Deus amou mais a mim do que ao próprio filho dele e deu o filho dele em meu favor. Quando uma mentalidade humana explica esse amor? Então, todos os dias nós precisamos caminhar e prosseguir conhecendo a Deus. E olha que triste, o povo dele não queria mais conhecer a Deus. Eles, povo chamado e escolhido, desconheciam a Deus. E aí fala assim: pois sua língua dispara mentira como flechas envenenadas. Falam palavras amigáveis aos seus vizinhos, enquanto no coração busca matá-los. Acaso não devo castigá-lo por isso, diz o Senhor? Não devo me vingar de uma nação como esta? Chorarei pelos montes e lamentarei pelas pastagens no deserto, pois estão desoladas e sem vida. Não se ouve mais mugido de gado, e as aves e os animais selvagens fugiram. Farei de Jerusalém um monte de ruínas. Isso aconteceu, né? Nós já sabemos a história. O Senhor respondeu: isso aconteceu porque o meu povo abandonou a minha lei. Não quiseram obedecer às minhas instruções. Em vez disso, seguiram os desejos teimosos do seu coração e adoraram a imagem de Baal. Outra verdade aqui. O nosso coração tem desejos teimosos. Tá aqui. Que nos afastam de Deus. Então, constantemente precisamos pedir a Deus: Deus, converte o meu coração, para que o meu coração seja rendido a Ti. Olha só, logo em seguida vem o pranto de Jerusalém, assim diz o Senhor dos Exércitos. Considere tudo isso e clame
as mulheres que pranteiam, mandem trazer aquelas que choram nos funerais. Venham depressa, comecem a clamar, que os seus olhos se encham de lágrima, ouça o pranto de desespero do povo de Sião. Estão arruinados, que humilhação! Temos que deixar nossa terra, pois nossas casas foram destruídas. Então aqui a realidade de um povo que foi levado cativo à Babilônia. E aí diz assim no versículo 23, né, do capítulo 9. Assim diz o Senhor, que o sábio não se orgulhe da sua sabedoria, nem o poderoso do seu poder, nem o rico das suas riquezas. Aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente nisso, de me conhecer e entender que eu sou o Senhor, que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. E isso é o que me agrada. Eu sou o Senhor e assim o falei. Coloque isso no seu coração. Capítulo 10 fala da idolatria e a destruição, consequentemente, né? Não se comportem como as outras nações que tentam ler seu futuro nas estrelas. Não tenha medo de suas previsões, ainda que elas se encham outras nações de terror. Os costumes dessas nações são inúteis. Cortam árvores, dela faz ídolos esculpidos, enfeitam com ouro, prata, fixam com martelo, com pregos, para que ela não tombe. Seus deuses são como espantalhos numa plantação de pepinos. Não são capazes de falar e precisam ser carregados, pois não conseguem andar. Não tenha medo desses deuses, pois não podem lhes fazer mal algum nem bem. Senhor, não há ninguém semelhante a ti. Tu és grande e o teu nome é poderoso. Quem não temeria, ó reis das nações? Esse título pertence somente a ti, Senhor. Essa é a declaração do profeta Jeremias, né? Os que adoram a ídolos são tolos e insensatos. Trazem placas de prata batida de Tarsis, ouro de Ufaz, e entregam a artesãos habilidosos que fazem os seus ídolos. Veste com mantos azuis, roxo, feito de hábeis alfaiates. Mas o Senhor é o único Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. A terra treme com a sua ira. As nações não podem suportar a sua fúria. Digo isso àqueles que adoram outros deuses. Esses deuses não fizeram os céus nem a terra, desaparecerão na terra e de debaixo do céu. O Senhor, porém, fez a terra com seu poder e a estabeleceu com a sua sabedoria. Quanto ao seu entendimento, estendeu os céus, e quando fala por meio de um trovão, a chuva rugem no céu. Eleva as nuvens acima da terra, envia relâmpagos como a chuva e ordena aos ventos que saiam dos seus depósitos. Todo ser humano é tolo e não vem o conhecimento. Os artesãos são envergonhados pelos ídolos que fazem, pois as imagens que esculpem são uma fraude, não tem fôlego, não tem poder. Os ídolos são inúteis, são mentiras ridículas. No dia do acerto de contas, serão todos destruídos. É isso que diz a palavra de Deus. Sabe, se atente a ter um único Deus, o que fez os céus e a terra. Todos os outros tire da sua vida. Ele é criador de todas as coisas. Seu nome é Senhor dos Exércitos. E aí vai falar dessa destruição que se aproxima e, por fim, a oração de Jeremias. Olha só, eu sei, Senhor, que nossa vida não nos pertence. Não somos capazes de planejar o nosso próprio caminho. Por isso, Senhor, corrige-me, mas não seja severo demais. Não use sua ira, pois se fizeste isso, eu morreria. Derrama tua fúria sobre as nações que não te conhecem, sobre o povo que não te invoca o teu nome.
pois devoraram o teu povo de Israel, sim, devoraram e o consumiram, transformando em terra e num lugar isolado. Esta é a oração de Jeremias pelo seu povo, né? E aí, no capítulo 11, nós vamos ver que Judá, né, tanto quanto Israel, quebra a aliança com Deus. Lembra que nós vimos recentemente Deus alertando Judá, dizendo: tu tá indo pelo mesmo caminho, né? E o Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Lembra os habitantes de Judá e de Jerusalém dos termos da minha aliança com eles. Diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, maldito será aquele que não obedecer aos termos da minha aliança, pois eu disse aos seus antepassados quando o tirei do Egito numa fornalha de fundido ferro. Se vocês me obedecerem e fizerem tudo o que eu te ordeno, eu serei o seu Deus. Disse isso para cumprir a promessa que fiz aos antepassados de lhe dar uma terra em que produzisse leite e mel, com fartura, terra em que hoje vocês habitam. E então eu respondi: que assim seja, Senhor. E o Senhor disse: proclame esta mensagem na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Repeti essa advertência inúmeras vezes, mas seus antepassados não me deram ouvidos, nem prestaram atenção. Pelo contrário, seguiram os desejos teimosos do seu coração perverso. Tá vendo aqui? O nosso coração tem desejo teimoso e perverso. Então precisamos fazer a oração de Davi. Sabe qual é a oração de Davi? Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim caminhos maus e guia-me por caminho reto. É assim que ele finaliza o Salmo 139 e essa oração deve fazer parte da nossa vida. Portanto, Jeremias, não ore mais por este povo, não chore por eles, pois não o ouvirei quando clamares a mim em tua aflição. O próprio Deus diz isso a Jeremias. Eu sou o Senhor, que chamava de oliveira verdejante, bonita e de ver cheia de bons frutos. Agora, porém, enviei fúria de seus inimigos para incendiar e destruir os seus ramos, né? E nós vamos ver que Jeremias, ele passa até por conspiração, isso mesmo. Olha só, então o Senhor me falou das conspirações que os teus inimigos tramam contra mim. Eu era o cordeiro levado ao matadouro. Não fazia ideia do que planejavam para me matar. Vamos destruir esse homem, e suas palavras dizia. Vamos derrubá-lo para que seu nome seja esquecido para sempre. O Senhor dos Exércitos, tu julgues com justiça e examine os pensamentos e emoções. Permita que eu veja tua vingança contra eles, pois coloquei a minha causa nas tuas mãos. Assim o Senhor, a respeito dos homens de Anatote, que queriam me ver morto, eles tinham dito: nós o mataremos, e se não parar de profetizar em nome do Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos a respeito deles: eu os castigarei. Seus jovens morrerão na batalha e seus filhos e filhas morrerão de fome. Nenhum dos conspiradores de Anatote sobreviverá, pois eu trarei calamidade sobre eles, né? E aí nós vamos ver que Jeremias, ele se sente tão afligido que ele até mesmo questiona a justiça de Deus no capítulo 12, né? Quanto a mim, Senhor, tu me conheces, tu me vês, prova os meus pensamentos, arrasta essa gente como ovelha para o matadouro, separa-os para a matança, né? Então Jeremias, mesmo na aflição, ele sabia que Deus o conhecia. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, queremos também ser conhecido do Senhor e conhecer a Ti. Todos os dias queremos ter um coração rendido a Ti e queremos declarar que Tu és o único Deus a quem reverenciamos, adoramos e nos prostramos. Obrigado por tudo, queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.